E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez vamos trabalhar a República Velha e vamos falar especificamente da República da Espada, que é o primeiro período da República Velha. Para você que vai fazer o Enem, para você que vai fazer o vestibular ou você que está começando o ano letivo aí na rede estadual, assunto importantíssimo e vamos prestar bem atenção. Mas antes de começar a aula, vá embaixo, clique, curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, valorize nosso conteúdo para a gente produzir cada vez mais materiais para você, tá bom? Vamos à aula? Então esse é o canal do Professor Vinícius, produzindo conteúdos de história para você. Como eu havia dito, hoje vamos falar da República Velha, a primeira parte, e nessa primeira parte vamos tratar da República da Espada. Tá? A República da Espada durou 5 anos, de 1889 a 1894. Bom, a República Velha começou desde a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, e vai até 1930, quando um golpe coloca Getúlio Vargas no poder, dando início à Era Vargas. Bom, a República Velha também é conhecida como Primeira República, tá? Então, se vocês verem o nome República Velha ou Primeira República, trata-se da mesma coisa, tá bom? Mas como eu havia dito, na aula de hoje vamos tratar especificamente da República da Espada. Mas antes de entrar propriamente na República Velha, vamos ver os antecedentes, o que aconteceu antes de começar a República Velha, tá? Bom, o Brasil era uma monarquia, era o Império, tá? Na monarquia, quem governa é o imperador, tá? E o poder é hereditário, passa de pai para filho. Quem era o imperador antes da República? Era Dom Pedro II, como vocês estão vendo aí na imagem. Porém, o governo de Dom Pedro II já estava em seu final e vinha sofrendo uma forte crise provocada pelos seguintes motivos. Primeiro, a abolição da escravidão. Em 1888, Dom Pedro II estava em viagem à Europa para tratar da saúde e, em seu lugar, estava a Princesa Isabel. A Princesa Isabel terminou assinando a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888 e colocou fim à escravidão no Brasil. O fim da escravidão no Brasil, a abolição da escravatura, ela atingiu diretamente os interesses de uma elite brasileira, que era formada basicamente pelos cafeicultores. Ora, os cafeicultores, a elite brasileira, também era, além de ser a elite econômica, era também a elite política do Brasil. Afinal, naquele tempo, só podia votar e ser votado quem tivesse uma renda grande. Então, essa elite econômica, que também era elite política, deixou de apoiar o governo de Dom Pedro II devido à abolição da escravidão, uma vez que os cafeicultores, que eram também os políticos, é que utilizavam dessa mão de obra escrava. Ou seja, gerou-se uma insatisfação com a classe política, a elite e a elite econômica brasileira. Tá bom? Então, esta deixou de apoiar o governo de Dom Pedro II. Além disso, Dom Pedro teve problemas com dois fortes setores aqui no Brasil, que são os militares e a Igreja Católica. Bom, a questão militar foi um problema que Dom Pedro teve com alguns militares que começaram a criticar publicamente o governo dele. Tá? Então, o que acontece? Dom Pedro infligiu duras penas sobre alguns militares que se pronunciaram contra o seu governo, e isso causou revolta em toda a classe militar, que já vinha magoada com Dom Pedro devido à falta de apoio, ao exército, aos militares na Guerra do Paraguai, onde o Brasil lutou com uma estrutura muito precária. Então, se o governo de Dom Pedro já não era bem visto pelos militares desde a guerra, esse governo passou a ser mais mal visto ainda depois da questão militar, onde militares foram penalizados pelo governo de Dom Pedro II. A outra questão foi religiosa. Explicando rapidinho, o Papa da época proibiu casamentos de maçons na Igreja Católica. Porém, a Constituição garantia a Dom Pedro o chamado beneplácito. O que é isso? Ele podia aceitar ou não as ordens do Papa aqui no Brasil. Como Dom Pedro também era maçom, ele não aceitou essa norma do Papa aqui no Brasil. Resultado, 2 bispos no Nordeste, eles falaram, olha, nós não obedecemos a Dom Pedro, nós obedecemos ao Papa. Então, nas nossas igrejas, nas igrejas comandadas por nós, maçons não se casam. Então, sabendo dessa atitude, Dom Pedro mandou prender esses bispos. E obviamente, isso gerou um clima muito ruim entre a Igreja Católica, que era uma das forças que havia no Brasil naquele tempo, e Dom Pedro II. Ou seja, Dom Pedro começou a perder apoio dos religiosos da época. Tá bom?
Então vejam só, as três principais forças do Brasil eram os cafeicultores, os militares e a Igreja Católica, tá? E Dom Pedro não tinha mais tanto apoio desses três segmentos. Então, o fim do governo Dom Pedro e o fim da monarquia, o fim do Império, estava cada vez mais próximo. E para contribuir com isso, começou também no Brasil o chamado Movimento Republicano. Muitas pessoas insatisfeitas com o Império, por diversos interesses, mas também por acreditar que o governante do Brasil deveria ser escolhido pelo povo. Então essas pessoas começaram a fazer movimentos em favor da criação, da proclamação da República no Brasil. E até um partido foi criado, o Partido Republicano. Então, artigos em jornais, discursos, movimentos de rua, discursos no plenário através dos políticos eleitos por esse partido, tudo isso começou a influenciar a opinião pública em favor da criação da República aqui no Brasil. Bom, como eu havia dito, Dom Pedro tinha pouco apoio agora, né, devido aos fatos que foram citados, e surgiu um boato na cidade do Rio de Janeiro de que Dom Pedro mandaria prender um dos militares mais graduados que havia naquela época, que era o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca era um dos líderes do exército. Então esse boato começou a correr na cidade do Rio de Janeiro, na capital, e como o exército, ou seja, os militares já não estavam muito satisfeitos com esse governo, se rebelaram, tá? Então marcharam até a praça do governo, lá declararam o fim do Império e a proclamação da República. É a imagem que dá início a esse vídeo, vocês estão vendo aí na tela ao fundo, o Marechal Deodoro junto com os militares proclamando a República aqui no Brasil, no dia 15 de novembro de 1889. Dom Pedro não tinha a quem recorrer, ele ainda foi orientado por seus seguidores a reagir, mas não quis, e o Marechal Deodoro da Fonseca, agora empossado como líder do Brasil, o presidente provisório, enviou carta a Dom Pedro pedindo que ele se retirasse do Brasil em no máximo 48 horas, que foi prontamente feito por Dom Pedro e a família real. Então assim tem início a República no Brasil. Vamos estudar agora a República Velha ou Primeira República. Então, o que acontece? A história da República Velha é dividida em duas partes. A República da Espada, onde governou o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. E aqui eu queria chamar a atenção para um fato interessante. Muitos alunos, quando eu estou dando aula sobre esse assunto, acham que Marechal é o nome deles. Marechal é o cargo que eles ocupavam no Exército. Então, o nome é Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mas voltando, a primeira parte da República Velha é conhecida como República da Espada e recebe o nome Espada porque era um dos símbolos do Exército. Isso porque os dois presidentes desse período eram militares do Exército. Então essa referência ao Exército, a espada, é que dá o nome a esse período governado por essas duas pessoas que vocês estão vendo na imagem. A partir de 1894 até 1930, a República Velha é conhecida como República Oligárquica, onde a oligarquia, a elite brasileira, comanda o governo. Então, isso está representado nessa foto pelos coronéis, que eram as maiores forças que tinham nessa época. Eram líderes regionais que conseguiam o voto pressionando a população. O conhecido voto de cabresto, que nós vamos ver na próxima aula, quando falarmos sobre a República Oligárquica. A República da Espada começa com o governo provisório do Marechal Deodoro. Então, ele assume o governo no lugar do antigo imperador Dom Pedro II e se torna o presidente provisório. Então ele toma posse junto com seus ministros, como vocês podem ver aí, e passa a governar provisoriamente. Por que provisoriamente? Bom, primeiro que ele não havia sido eleito. Ele ia governar até que fosse criada uma nova Constituição para o Brasil. Lembrando que Constituição são as leis máximas do país. A Constituição que existia no Brasil era de 1823, era do Império. Só que o Brasil não era mais Império, o Brasil agora era uma república. Então as leis tinham que ser adaptadas a esse novo momento, a essa nova forma de governo. É por isso que o Marechal Deodoro da Fonseca governou, a princípio, provisoriamente, até que uma nova lei, uma nova carta, uma nova Constituição fosse criada. Bom, esse governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca durou de 1889
a 1891, ou seja, 2 anos, tá? E o que aconteceu de importante nesse novo governo, nesse primeiro governo do Marechal Deodoro, o governo provisório? Bom, primeiro ocorreu uma grave crise econômica. Dentre os ministros empossados por Deodoro da Fonseca, um deles é esse que vocês estão vendo na imagem, Rui Barbosa. Então, Rui Barbosa fez o seguinte: ele queria incentivar a indústria brasileira, que ainda não era tão forte, tá? Então, para a indústria se expandir, ela precisa de dinheiro. E quem pode dar dinheiro às indústrias para elas investirem e crescerem são os bancos, tá? Só que os bancos não tinham tanto dinheiro para fornecer às indústrias. Então, o que o ministro, o que o governo do Marechal Deodoro fez? Começou a emitir dinheiro, emitir papel moeda, só que começou a emitir mais dinheiro do que poderia, tá? Então, esse dinheiro começou a desvalorizar. Quando o dinheiro desvaloriza, é chamado de inflação. Isso gerou uma crise tremenda, uma crise econômica tremenda no governo do Marechal Deodoro, no governo provisório. Então aqui está a imagem, né, as pessoas pegando, os empresários pegando dinheiro a rodo nos bancos. Você vê que tem gente carregando banco na mão, uma referência aos bancos que estavam dando dinheiro a rodo. Dinheiro este emprestado que levou o Brasil à crise, até porque muita gente também criava empresas fantasmas para receber esse dinheiro e sumia com esse dinheiro. Outro fato importante que aconteceu no governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca foi a criação da própria Constituição, que era esperada. Então, 2 anos se levaram para que essa Constituição fosse concluída e fosse promulgada, ou seja, passasse a valer. Então, é a Constituição de 1891. E aqui eu vou repetir o que eu havia dito na aula sobre a outra Constituição antiga de 1823. Toda vez que eu falar de Constituição, preste bem atenção, pois a Constituição são as leis, são as regras do país a partir daquele momento. E toda Constituição tem como nome o ano em que foi lançada. Então, a primeira Constituição da República é a Constituição de 1891. Então, o que ela traz de importante? O que é importante para a gente saber a respeito da Constituição de 1891? Primeiro, ela definia a nova forma de governo do Brasil. O Brasil agora seria uma república. Na república, quem governa são os presidentes. Na monarquia, quem governava era o imperador, tá bom? Então, o Brasil agora é a república, teremos presidentes. As províncias mudaram os nomes e passaram a se chamar estado, ou seja, província da Bahia passou a se chamar estado da Bahia, província de São Paulo, estado de São Paulo e assim por diante. Outro fato importante da Constituição de 1891 foi a divisão em 3 poderes. Bom, o que muda? Na época do Império, nós tínhamos 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. O poder moderador era um poder que o imperador tinha para interferir nos outros poderes. Com a nova Constituição, o poder moderador não existe mais. Então, o presidente, que é o poder executivo, o Congresso, que é o poder legislativo, os juízes, que são o poder judiciário, cada um agora trabalha de forma independente, sem um poder maior para interferir nas decisões de cada um deles. Outro ponto importante nessa Constituição é sobre o direito ao voto, ou seja, as eleições. Quem é que participava das decisões políticas? Na época do Império, quando era a Constituição antiga, só votavam os homens que fossem ricos, como eu já falei aqui no início dessa aula. Bom, mudou um pouco. Com essa nova Constituição, continuam votando somente homens. Então, não é uma Constituição tão democrática se a gente for considerar hoje. Então, só votavam homens a partir de 21 anos que fossem alfabetizados. Então, você já aumenta um pouco o público, a quantidade de eleitores que podem participar das eleições. Tá? Obviamente que é uma Constituição melhor do que a anterior nesse quesito, mas não o suficiente, porque estavam de fora mulheres, os militares não votavam e os analfabetos, ou seja, esse grupo era impedido de participar das decisões políticas brasileiras, tá bom? Outro ponto importante é a separação entre a igreja e o Estado, ou seja, a separação entre a igreja e o governo. Por que isso? Bom, o governo interferia muito nas decisões da Igreja Católica aqui no Brasil e vice-versa. A Igreja Católica também tinha muita influência sobre o governo. Tá? Inclusive, alguns trabalhos feitos pela Igreja Católica que hoje são feitos pelo governo. Por exemplo, naquela época, quem era responsável pelo cemitério
das cidades era a Igreja Católica. Quem emitia documento era a Igreja Católica, que era a certidão de batismo. Não existia certidão de nascimento e nem certidão de casamento civil, apenas do casamento religioso. Então, quem emitia esses documentos era o Papa, e quem pagava o salário dos padres era o Papa, por exercer esses ofícios. Então, quando ocorre essa separação, a igreja vai cuidar somente dos assuntos religiosos e o governo vai cuidar dos assuntos civis. Então, passou-se a emitir a certidão de nascimento, passou-se a emitir a certidão de casamento civil, que não era mais feito pela Igreja Católica nem pelos padres, né? Outra coisa, até aquele momento, só poderia existir oficialmente a Igreja Católica no Brasil, tá? Outras religiões, outras denominações não podia ter aqui. A partir da Constituição de 1891 é estabelecida a liberdade religiosa no Brasil. E se vocês pesquisarem, as primeiras igrejas evangélicas, por exemplo, são erguidas no Brasil nessa época. A Assembleia, a Batista, vocês podem olhar as datas, é logo após um pouco a promulgação da Constituição de 1891. E outro fato importante da Constituição dessa época foi o estabelecimento das eleições. Então, foi definido pela Constituição que haveria eleições para os cargos do Executivo, tá? E também do Legislativo. Quais são os cargos do Executivo? O presidente, os governadores e os prefeitos, tá? Então, esses teriam que chegar ao poder através de eleições. Porém, tem um detalhe. A Constituição de 1891 dizia o seguinte: eleições para presidente são eleições diretas, menos a primeira, que será indireta. Ora, como assim? Vamos tentar entender? Como é uma eleição direta? Na eleição direta, o povo escolhe o presidente. Na eleição indireta, o povo escolhe deputados e senadores que formam o Congresso, e o Congresso, ou seja, os deputados e senadores, é que escolhem um presidente. Então foi assim que aconteceu após a Constituição. Todas as eleições seriam diretas, menos a primeira, que seria indireta. E assim, Marechal Deodoro se candidata e os deputados e senadores o elegem de forma indireta para governar o Brasil por mais 4 anos. Mas não foi bem isso que aconteceu. O Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito, mas governou apenas 10 meses em 1891. Governou 10 meses e renunciou. O que foi que aconteceu? O Marechal Deodoro, desde que assumiu o governo provisório, não tinha Constituição, não tinha regras. Então ele governava por decretos. Ele decretava uma coisa e essa coisa virava lei. Tinha que ser seguida como lei. Então ele decretava o que quiser, ele governava ao seu gosto. Porém agora, o Marechal Deodoro tinha uma Constituição para obedecer, ou seja, o seu governo tinha limites. E ele não aceitou, não gostou de governar com tantas regras. E tentou dar o golpe para voltar a governar do jeito dele, ou seja, por decretos. Porém, isso não foi bem aceito, tá? Nem entre políticos, nem entre militares e nem para a Marinha. A Marinha, naquela época, era chamada de Armada. Então, os navios de guerra da Marinha ficaram postados em frente à capital do Brasil, Rio de Janeiro, e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro contra essa atitude de Marechal Deodoro de querer dar um golpe. Percebendo que teria pouco apoio para dar o golpe, o Marechal Deodoro resolve renunciar à presidência do Brasil. Como eu disse, governou apenas 10 meses após ser eleito. E, em seu lugar, assume o seu vice, que era o general Floriano Peixoto. Quando Floriano Peixoto assume, ele vai enfrentar um problema logo de cara. Por quê? A Constituição de 1891 dizia o seguinte: o vice só pode assumir o poder, em definitivo, se o presidente tiver governado metade do seu mandato. Ou seja, Marechal Deodoro foi eleito por 4 anos. Ele teria que governar pelo menos 2 anos, sair e o vice assumir, e poder ficar no cargo. Porém, vocês se lembram que o Marechal Deodoro só governou 10 meses. Então, o que devia acontecer segundo a Constituição? Novas eleições. Só que o Marechal Floriano Peixoto assumiu e ficou no cargo e não ia fazer eleições. Ele ia governar. Ele falou que iria governar. Então, isso gerou um problema de novo com a Marinha, que foi a segunda revolta da Armada. E dessa vez a Marinha não ameaçou. Ela bombardeou a cidade do Rio de Janeiro. Porém, o Marechal Floriano Peixoto tinha apoio do Exército e conseguiu controlar essa revolta da Marinha. Então, assim, ele permanece no governo no Brasil, mesmo sendo
contra a Constituição brasileira. Então, a partir daí, ele começa a governar com mão de ferro, tá? Era um ditador mesmo, claro, seguindo as regras da Constituição, mas fazia o que queria, mas era ele que mandava, e começou a governar, né? Fez um governo até, de certa forma, um pouco popular, porque tomou medidas que agradou o povo. Então, ele congelou o preço dos aluguéis, dos gêneros alimentícios, né, da comida, e criou um projeto de construção de casas populares. Ou seja, foi um governo que agradou bastante uma parte da população brasileira. Porém, chega o final do mandato, não havia reeleição, tá? Então, o Marechal Deodoro encerra seu mandato, novas eleições são feitas e esse que está aí, o Prudente de Moraes, é eleito o novo presidente do Brasil. Então termina a República da Espada, que recebe esse nome porque foi a época que os militares governaram, e começa a República Oligárquica, onde os coronéis, os cafeicultores, os produtores de leite, ou seja, a elite econômica brasileira passa a governar o Brasil, que é assunto que nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Até lá! E aí galera, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Semana que vem estarei colocando a continuação falando sobre a República Oligárquica, beleza? Mas antes de sair, lá embaixo, clique no botão, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, divulgue nosso material para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdos para você. Valeu? Até a próxima!